Assista agora a live com o tema Tecnologia como apoio à expansão do Reino de Deus, com o pastor Eduardo Baldassi. Honra que eu sou convidado mais uma vez pelo pastor Romo Peterson para participar de uma das atividades abençoadas do Eclesia.tech. Hoje nós vamos falar sobre o tema o uso da tecnologia como apoio à expansão do Reino de Deus. Antes de começar a falar alguma coisa, a passar algum tipo de capacitação, de conhecimento para vocês, deixa eu contar a minha história. Eu tô fora da faixa que as pessoas chamam de faixa digital. Quando se fala do mundo da internet, do mundo dos computadores e dispositivos digitais, há aí uma faixa que vai desde a infância até mais ou menos 30, 35 anos. Eu tenho 55 anos. Acontece que a internet apareceu na minha vida muito tempo lá atrás, há mais ou menos 24 anos, quando surgiu o computador, e depois uns anos se passaram até que eu tive o meu primeiro PC, que ainda era aquela internet de escada, caríssima. Mas já naquela época eu achei que estar com uma página na internet iria revolucionar as coisas que eu fazia, porque além de ser pastor batista, eu também desenvolvo um ministério com a astronomia de criacionismo. Então eu comecei a fazer meu website e logo já ter acesso ao e-mail, e isso foi assim um divisor de águas no meu ministério pastoral e nos meus projetos de astronomia, porque a internet abriu mão para a globalização, no bom sentido, de você divulgar para o mundo todo aquilo que antes estava no anonimato. O que acontece é que ao entrar na tecnologia, nós vamos enfrentar sempre o vilão da atualização. Nós precisamos sempre estar buscando atualização, porque a internet, quando começou, era de escada, era disquete, depois veio o drive menor, e depois veio o CD, e agora nós temos a nuvem, né, o pendrive. Então você tem que estar sempre se atualizando, porque daqui a 6 meses a internet já tem alguma mudança, então você precisa estar sempre se atualizando. E isso é outra parte que Deus moldou o meu ministério, porque mais ou menos naquele tempo eu conheci o ministério que chama-se aqui nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, de Purpose Driven, né? Então eu quebrei alguns paradigmas e é disso que eu quero falar com vocês. Como é que uma pessoa que daqui a uns anos já vai entrar na terceira idade, está conectada na internet, já que se a gente for fazer uma pesquisa, né, o Brasil, os brasileiros estão envelhecendo, estão entrando na terceira idade, e daqui a poucos anos uma parte do Brasil considerado, dos brasileiros, vão estar na terceira idade. E como é que nós podemos usar a tecnologia dentro desse contexto e ainda para apoiar a expansão do Reino de Deus? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que pensar que nós somos mordomos, né? Eu tenho um computador, eu tenho uma expertise, então eu vou usar isso para o louvor da glória de Deus, para honrar a Deus. Então meu computador é meu, mas como batista eu sei que há a questão da mordomia cristã. Então o meu computador é meu, mas está a serviço do Senhor. Então hoje eu quero estar falando então sobre esses pontos aí, como usar essa tecnologia como ferramenta para a expansão do Reino de Deus. Primeiro eu vou voltar aqui, você vai ver que tudo começa pela visão da liderança, né? Você pode ter jovens na igreja muito conectados, você pode ter pessoas com computadores que sabem o que vão fazer, mas se a liderança vai pensar que a internet, e eu não estou brincando, né, é coisa da besta do Apocalipse, né? Se nós formos demonizar a internet, aí nada vai para frente no mundo digital, né? Então o rádio toca música gospel e música do mundo,
né? O próprio jornal, o newspaper, tem boas notícias, tem um jornal cristão e tem um jornal mundano. A internet, ela em si só não é boa nem é má, depende do uso que você faz dela. Então, começa pela visão da liderança. E geralmente a liderança é o pastor e são os membros da igreja. Então, nisso daí é que a gente fala que começa pela visão da igreja. E aí, quando começa pela liderança da igreja, nós temos que quebrar paradigmas, né? A gente, talvez o nome tecnologia nos assuste um pouco, e a gente vai falar assim, ah, não, eu não tenho que usar tecnologia, né? Eu vou provar para você que a tecnologia está sendo usada há muitos anos, e ela foi sempre usada e sempre absorvida para a expansão do reino de Deus. Nós sempre usamos a tecnologia, né? Então eu vou provar para vocês. Eu coloquei aqui em 3 categorias, as bem antigas, né? Aí nas bem antigas, olha só, nós temos quando Gutenberg imprimiu a primeira Bíblia, né? Antes a Bíblia era em papiros, aí ela foi para outra forma de papel, mas quando a Bíblia foi impressa no formato que nós conhecemos hoje de um livro, isso foi tecnologia, porque antes era escrita à mão, né? Então é indiscutível, né, que a Bíblia impressa ajudou na expansão do reino de Deus e há muitas coisas acontecendo na igreja. Então, opa, a tecnologia não é uma coisa ruim, porque ajudou a Bíblia a ser impressa. E eu agora estou participando de uma campanha chamada Finish the Task. As igrejas, as organizações vão estar comemorando em 2033 os 2000 anos da Grande Comissão. Então, que é uma Bíblia traduzida em cada linguagem para cada pessoa ao redor do mundo. Como que isso é possível? Através da Bíblia impressa. Mas hoje também nós já temos a Bíblia em aplicativo. Se você olhar aí, lá no Afeganistão agora, os que são contrários ao cristianismo estão olhando o celular, e quando eles encontram o aplicativo da Bíblia, eles prendem porque sabem que o cara é cristão, né? Então você veja só, antigamente você era preso por carregar a Bíblia, agora você é preso porque tem a Bíblia como aplicativo no seu celular, né? Então já é uma evolução maior aí dessa tecnologia. Aí nós temos as tecnologias as modernas, né? Rádio, TV, jornal, né? Quem não se lembra das cruzadas de Billy Graham, né? Pelo rádio, pela televisão. Quem nasceu no Brasil sabe as cruzadas de Billy Graham no Maracanã, né? Com o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini. Então, a Escola Bíblica do Ar, né? A Rádio Transmundial, né? Então, a tecnologia tem sido usada com outro nome, na rádio, na TV, no jornal. E aí, talvez pela década de 80, finalzinho da década de 80, início da década de 90, mais precisamente início da década de 90, 91, nós temos aí a chegada da internet no Brasil e aí a criação dos websites, né? Que é uma coisa assim que foi revolucionária, porque você podia dizer para o mundo que você existia numa cidade pequena. Eu vou contar uma curiosidade para vocês. A minha igreja lá no interior do Rio de Janeiro, né, foi uma das primeiras igrejas no estado do Rio de Janeiro a ter um website. E como que aconteceu isso? Eu tive a visão de que esse negócio da internet veio para ficar. E aí eu fui procurar alguém para fazer o site, que esse é um desafio até hoje, né? E o preço era caríssimo. Então o que eu fui fazer? Eu fui aprender como se fazia. Era um mecanismo chamado GeoCities. Tinha o código HTML. Quem conhece a internet sabe do que eu estou falando. Era muito difícil, a gente fazia, errava. Às vezes o computador lia o que estava na memória do computador, mas não era o que estava na nuvem digital. Então a outra pessoa não via as figuras. Então isso é a tecnologia moderna. Mas como eu disse no início, o mundo digital vai evoluindo. Então nós temos que estar ligado às tecnologias mais modernas. E aí então surgiu primeiro o Orkut, depois o Facebook,
E aí veio uma avalanche deles, o LinkedIn, o Twitter, o YouTube, e surgiram diversas mídias sociais e também os aplicativos. Então, para você que não sabe o que é um aplicativo, deixa eu mostrar aqui para você. Esse é o meu telefone, tá bom? Nós temos um aplicativo da igreja. O que é um aplicativo? É algo que você baixa, que é a expressão download, né? Upload é quando você manda um arquivo para a internet, para fora do seu computador. Download é quando você baixa um arquivo para o seu computador e ele roda. Então, um download, a gente pede às pessoas para baixar, e aqui no aplicativo, na palma da mão, só tem a Bíblia, as pessoas têm os sermãos, têm os estudos, o horário do culto, tudo na palma da mão, com uma praticidade tremenda. Inclusive, quando vai começar um culto, elas recebem um avisozinho, tocam um sinalzinho no celular, dizendo que o culto está entrando no ar. Então, isso é uma coisa muito moderna. E aí, um pouquinho antes de acontecer a pandemia, muitos pastores resistentes, muitas igrejas resistentes, muitas lideranças resistentes no velho paradigma, surgiu a febre dos streams, das lives e dos online meetings. Deixa eu explicar para você o que é um streaming e o que é um online meeting. Ok, streaming é quando você usa uma câmera, conecta ela na internet e faz a transmissão de um vídeo ao vivo de algo que está acontecendo, né? Via internet. Então, não é por isso que você agora está vendo um monte de Amazon, Netflix, Globoplay e outras plataformas, porque o streaming está ficando cada vez mais forte. Dizem por aí que a TV convencional vai acabar em breve e só vai rolar streaming, ok? E o online meeting é uma coisa mais separada, é um software que você baixa no computador e você chama pessoas através de um link, de um endereço, e essas pessoas, aonde elas estiverem, elas ligam seus computadores com as suas respectivas câmeras pela internet e você tem uma reunião virtual com os membros da sua igreja, seus amigos, familiares, né? Então, essas ferramentas, elas existiam um pouquinho antes da pandemia, mas aí com o lockdown surgiu um grande problema de paradigma religioso, porque eu não vou entrar aqui no mérito dessa questão, mas nós latino-americanos somos muito influenciados pela Igreja Católica e achamos que a igreja é o prédio onde a gente se reúne. A Bíblia diz que igreja é eclesia, daí vem o termo eclesia tech, né? A igreja é a comunidade das pessoas que foram chamados para uma novidade de vida. Eu tenho um grande contato com uma igreja aí ao sul de Los Angeles e São Francisco, chama-se Saddleback Church, é uma das maiores igrejas do mundo. E essa igreja passou, porque a Califórnia foi muito restrita com o lockdown, essa igreja não pôde se reunir durante um tempo, mas a igreja não parou. Por quê? Ela tinha um ministério digital muito forte. Então, muitas igrejas ficaram com um problema de paradigma, porque como assim eu vou ter agora que transmitir o culto e o pastor não vai pregar do púlpito, não vai pregar de dentro do prédio da igreja? E isso foi uma barreira e ainda está sendo uma barreira para muitas igrejas. E isso daí mostra o quanto às vezes nós somos amarrados em algumas crenças, em algumas coisas que não estão nitidamente descritas na palavra de Deus, na Bíblia. Porque igreja é o corpo de Cristo, e se você, por exemplo, eu ligo para pessoas no Brasil e oro com elas pelo telefone. A minha oração é válida? A minha chamada é uma chamada de cuidado pastoral? Eu não tenho dúvida disso. Então começou a juntar-se um novo paradigma com o tradicionalismo, e isso criou um problema. Mas, de outro lado, por exemplo, eu sou membro da Dover Shores Baptist Church. O meu pastor americano chegou para mim, ele já sabia que eu fazia algumas coisas. Falou: Eduardo, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos saber qual o equipamento, o que a gente faz para continuar o culto, porque os irmãos não vão poder vir ao culto durante um bom tempo.
Então, nós ensinamos a igreja como montar um ministério digital. E hoje a igreja nossa tem um equipamento muito bom. Eu estou falando assim do Stream Deck, eu estou falando, por exemplo, do ATEM Mini, eu estou falando do vMix, eu estou falando de câmeras muito potentes, eu estou falando de câmeras com boa qualidade de streaming. E ela hoje apresenta o culto aos irmãos de idade que não podem vir na igreja. E eu fiquei muito bem impressionado porque as pessoas da terceira idade foram lá, descobriram como elas poderiam ver o culto em casa. Só que aí surge uma outra coisa que vai contra o paradigma. Vocês notam que eu estou investindo tempo no início dessa fala para mostrar a vocês como que é importante essa quebra de paradigma pela diretoria. Porque se não houver isso, não vai haver expansão. Você vai ficar amarrado em tradições humanas e não vai aproveitar a tecnologia da forma boa, saudável e que edifica a igreja de Jesus Cristo. Então surgiu a questão de como fazer as assembleias deliberativas. Nós batistas amamos reuniões. E como fazer essas reuniões? Mudando o estatuto. Mudando o estatuto, porque o estatuto não é um texto da Bíblia que a gente não pode mudar. O estatuto ele tem que ser feito de acordo com as conveniências e com o contexto histórico. Não era possível mais tomar decisões juntas, não era sábio. Então como se faz isso? Mudando o estatuto e aceitando a assembleia via digital, via online meetings. E dentro desses online meetings, eu vou citar para vocês aqui alguns, né, que depois eu vou falar mais sobre isso, você me perdoe. Tem o Zoom, tem o Go Meeting, né, tem o Google Meet. Então tem diversas plataformas que você pode usar para isso. Mas eu cometi uma falha aqui, a gravação está sendo ao vivo, né? Então depois eu vou falar com vocês mais sobre isso. Agora, contextualização. Nós estamos falando de expansão do reino de Deus. Eu sou pastor num dos lugares mais difíceis de ser pastor no mundo, que é Estados Unidos da América, né? Por causa de muitas situações, as pessoas, eu não sei na Califórnia, mas aqui na Flórida eu não posso bater na porta de uma pessoa para evangelizá-la. Ela pode chamar uma polícia para mim. Ah, pastor, mas eu conheço um grupo que vem 2 homens vestidos de camisa branca, ele bate todo domingo na porta. Bate, mas nós batistas seguimos as leis. E as leis dizem que em alguns condomínios, em alguns lugares, você não pode bater, ou as pessoas nem vão atender. Então, como é que eu faço? Se eu preciso evangelizar e eu não posso bater na porta das pessoas, como faz? Então eu descobri que a gente deveria conhecer as leis, a cultura e também a agenda diferenciada do nosso público-alvo. Então você vai ter que fazer uma pesquisa. Quais são as leis aí no seu condado, na sua cidade? Você pode bater de porta em porta? Se você mandar o material impresso, as pessoas vão jogar no lixo como mais um trash mail? Ou o que elas vão fazer? Eu durante muito tempo coloquei cartões postais bem feitos em restaurantes brasileiros, mas era apenas mais um. Então eu falei, não, tem alguma coisa culturalmente, como que eu vou fazer? A gente sabe que as pessoas estão na internet a todo momento, gastam muito tempo na internet. Então eu falei, tem que ser alguma coisa na internet. E essa questão da agenda é diferente. Nós temos aqui uma agenda apertada. Como é que uma pessoa vai parar para ouvir o pastor Eduardo Baldassi se ele trabalha 12 horas por dia, muitas horas ele gasta mais 1 hora para ir de carro, mais outra hora para ir de carro, são 14 horas do dia comprometidas. O que sobra é para dar tempo para a família, pagar a conta, comer e descansar. Então você tem um funil muito específico quando você vai fazer evangelização nos Estados Unidos. Eu suponho que outros países tenham outros contextos, mas eu posso falar do que eu conheço. E aí eu fiz uma descoberta, que 99% das pessoas que procuram para uma igreja procuram no Google. Eles vão lá no Google e fazem a procura.
Falei, e aí descobri que o Google pagava, mas também tinha um serviço de graça. Olha só, de graça. Então existe uma ferramenta no Google chamada Google Business. O Google Business, você põe o endereço da sua igreja, horário de culto, e aí você faz ali os hashtags de Bíblia, Igreja, Jesus Cristo, põe o seu telefone, o seu endereço, o seu website, e eles vão mandar um cartão postal para vocês com um código que você vai voltar nesse mesmo site do Google e você vai colocar esse código lá. E aí a sua igreja está cadastrada. O que acontece com isso? Toda vez que uma pessoa colocar lá Igreja Batista em São Francisco, Igreja Batista em São Francisco, ela vai achar uma lista de igrejas em São Francisco, ou em Los Angeles, ou em Orlando, whatever. Ok. Como que eu tirei vantagem disso? Eu, pastor, coloquei o meu WhatsApp à disposição do público. Então as pessoas me fazem muito contato e pergunta. E elas vão lá no Google, acham a igreja, ok, acharam a igreja, ligaram, tiveram atenção, elas colocam 5 estrelinhas, 5 estrelinhas, 5 estrelinhas. Então o Google entendeu que, olha, essa igreja aqui, ela atende o público e tem muitas boas avaliações. Ele subiu o meu algoritmo e hoje, quando você digita igreja em Orlando ou Igreja Batista em Orlando, tem igrejas inúmeras aqui, igrejas com muito dinheiro para gastar na mídia digital, mas a minha igreja, que é um projeto de plantação com pouquíssimos membros, ela aparece em primeiro lugar. Por quê? Porque nós usamos o que chama-se de seu SEO, que é uma optimização dos canais para que as pessoas possam te encontrar. Outra coisa, toda vez que você põe no Google Maps Igreja Batista próximo de mim, aponta para a igreja. Toda vez que você vai lá no Alexa, em português, Alexa, qual é a igreja batista mais próxima de mim? Então, aqui estão algumas ideias de estabelecimentos por perto. 2ª Igreja Batista em Maricá, Boqueirão. 2. IBEC, Instituto Batista de Educação. Alexa, para! A Alexa cometeu um erro porque ela está configurada para o Rio de Janeiro. Deixa eu perguntar de novo para a Alexa. Alexa, uma igreja batista em Orlando. Desculpe, não conheço essa. Alexa, onde fica a igreja batista em Orlando? Aqui está o endereço de uma igreja chamada Igreja Batista Metro em Orlando. 551 Gaston Foster RD, Orlando, Flórida 32807. Está fechado agora, mas abrirá amanhã das 9 às 11h45. Então vocês estão vendo aí como que funciona isso. E eu, que sou pastor da igreja, sei obviamente onde a igreja vai estar, eu coloco toda vez no meu carro para ir para a igreja. Então isso vai gerando o algoritmo. Então você tem que ensinar os membros da sua igreja a colocar, pedindo no Google Maps o endereço da sua igreja, endereço da sua igreja, endereço da sua igreja. Mas primeiro você precisa colocar essa igreja marcada no Google para que as pessoas tenham o endereço da igreja. E aí quando as pessoas chegam na igreja, marcar. Aquele negócio de marcar ali do Facebook é muito importante porque vai gerando o algoritmo. Então assim a igreja vai ser encontrada na internet. Isso é tão importante. Eu quero dizer para vocês que eu estava numa reunião aqui dentro de uma igreja americana, um pastor do Ministério Digital da Igreja Americana ensinando, e ele foi lá no projetor e colocou Igreja Batista mais próxima dele em inglês, obviamente achou a dele, e ele falou, quem quer achar? Eu falei, eu coloquei a minha, né? Aí ele colocou Igreja Brasileira mais próxima de mim, apareceu a minha na frente de outras, inclusive do Ministério Brasileiro daquela mesma igreja, que é uma enorme igreja aqui em Orlando. E ele perguntou, como que você fez isso? Eu falei assim, bom, trabalhando os meus skills na internet. Eu sei que isso é um assunto muito longo, complexo. Você está assistindo aqui a nossa live sobre o uso da tecnologia ao serviço do Reino de Deus. E eu vou deixar para vocês o meu telefone, meu WhatsApp, meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo, eu respondo perguntas, eu ensino a vocês como também fazer isso em qualquer parte dos Estados Unidos.
tá bom? Então, vamos seguir adiante. O que oferecer às pessoas que estão procurando, né? Ok? Você colocou sua internet na sua igreja na internet, mas não acabou a história. Não é só colocar lá. O que você vai oferecer para as pessoas? Então, todo mundo que procura numa igreja quer saber o que ela pode esperar da igreja. Então, quando eu falo sobre conteúdo digital, você tem que fazer algo que seja fácil, ok? Fácil de achar, que significa na Alexa, no Google, seja lá onde for, de acordo seja com a fácil. Wikipédia, Google eles é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. O Google hospeda e desenvolve Alexa, para. uma série de serviços Alexa, e produtos. Para. Esse é o problema da gente estar falando no mundo digital, porque toda vez que a gente cita o nome do dispositivo, isso acontece. Então você tem que fazer alguma coisa fácil, alguma coisa bem curta e relevante, que as pessoas queiram ouvir. Então, eu fiz um podcast. Podcast, ele tem um tamanho máximo de 10 minutos. A pessoa ouvir no carro, entre o mercado e a casa, entre a casa e o mercado, entre um trabalho e outro. Tem que lembrar que as pessoas hoje não têm mais tempo, né? Coisas que lê, se você botar um aviso para leitura, faça algo curto. Porque eu vou dizer para vocês que até curto as pessoas não vão ler. Mas sempre procure facilitar, fazer isso o menor possível, que seja extremamente relevante. Leve em conta essas 3 regras que você vai ter muito sucesso. E indo mais à frente, a gente tem que falar dos desafios. Já estava meio que nesse assunto aqui no slide anterior. Nós temos um grande desafio, que é qualidade e quantidade de tempo, né? Ah, mas eu li um livro batista que nos velhos tempos havia um pregador chamado Charles Spurgeon e ele pregava horas e horas. Amém. Foi um grande momento de reavivamento, eu concordo, como eu gostaria de viver nessa época, mas não é mais essa época que nós estamos vivendo. Então, Einstein disse que insanidade é querer fazer sempre a mesma coisa e alcançar resultados diferentes. Se você quiser fazer um podcast de 2 horas e meia, você pode fazer. Um vídeo de 2 horas e meia, pode fazer. Mas você não vai ter visualização. Você não vai ter o que a gente chama um tráfego orgânico. Você não vai ter isso. Absorção, retenção de views. Então, nós vivemos em um mundo sem tempo. Tire por você mesmo. Nós vivemos num mundo sem tempo. Então, 2 dicas, tá bom? Faça vídeos curtos e vídeos legendados. Por quê? Recentemente eu descobri que a maioria das pessoas vê os vídeos com o celular no mudo. E por que elas fazem isso? Para não incomodar o ambiente ao redor. Eu vou contar um segredo. Muitas vezes você não pode usar celular no serviço, porque o chefe não deixa. Mas aí o que a pessoa faz? Ela coloca no mudo e de vez em quando ela dá uma bisoiada lá, olhando um vídeo. Se você coloca a legenda embaixo, vai facilitar a vida da pessoa. Então uma coisa curta com legenda vai facilitar a vida da pessoa. A legenda para mim tem sido difícil porque eu faço todos os materiais que eu produzo. Eu é que escolho a pauta, eu que escrevo, eu que vou até lá na internet para editar, publicar, divulgar. Então é muito trabalho botar legenda, o closed caption. Mas eu digo a vocês que eu sei que funciona e é muito interessante porque você retém, né, o tráfego que as pessoas estão dando. Porque senão vai ser apenas mais um vídeo que as pessoas vão estar olhando. Então vídeos curtos, vídeos legendados vamos lá. Hoje, dentro desse mesmo assunto, nós temos um outro desafio, a frequência reduzida. Não sei o que está acontecendo aí na Califórnia, ou qualquer estado que você esteja nos Estados Unidos, mas também no Brasil. 60 a 75% dos membros se desconectaram da igreja. Ok? Totalmente. Veio a pandemia. Ah, mas eu sei que eles vão na Disney, mas não vão na igreja. Verdade.
Eles vão no show de música, eles estão indo à praia, eles estão indo passear, mas a igreja se desconectaram. E eu tenho conversado com pastores de norte a sul, leste a oeste, Brasil, Estados Unidos, tenho ouvido encontros de pastores latinos e tenho sofrido junto com pastores americanos. Essa é a realidade no momento. A frequência reduziu. Como captar essa frequência e pelo menos tê-la no mundo digital conosco? Você transmitir sua palavra, sua mensagem de encorajamento e até pensar numa outra quebra de paradigma, ter uma igreja híbrida. O que é uma igreja híbrida, pastor Eduardo? É uma igreja tanto presencial como digital. É uma igreja que tem pessoas ali fisicamente, mas também estão na tela do computador. Então, você pode ter uma crise enorme de ansiedade e estresse querendo resolver esse negócio na marra, que você não vai conseguir. Ou, estou falando do meu desafio, a gente tem que falar assim, coçar a cabeça, como que ser criativo, como eu posso, porque o evangelho precisa expandir. O evangelho precisa ser pregado. Então, como que eu vou fazer se a frequência reduziu? Se 60% a 75% dos membros sumiram da igreja, nós temos um problema que precisa ser solucionado. A gente não pode simplesmente colocar isso como uma barreira, uma desculpa para não fazer a obra de Deus. Então, nós vamos primeiro usar as ferramentas que nós temos. Acima de tudo, sobretudo, talvez você esteja espantado, poxa, o pastor está aí falando de tecnologia, não citou um versículo da Bíblia, já citei princípios. Eu vou citar o agora aqui, que é Tessalonicenses, capítulo 5. Orai sem cessar. Nós precisamos fazer, como o Tiago disse, orar por sabedoria. Nós precisamos, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, de termos pastores com sabedoria. E aqui eu quero deixar um recado. Nada adianta você comprar o computador, o modem, a melhor internet, a cabo, a fibra ótica, se a liderança não estiver junto com o pastor nesse momento. Os pastores nunca como antes foram tão criticados, tão julgados, tão amarrados em estruturas de igreja que não permitem eles fazer o ministério. Vou dizer um negócio, eu sou pastor, o ministério, talvez a menor igreja batista aqui em Orlando, na Flórida. Mas eu não sou amarrado. Eu tenho oportunidade de... Comecei a criar uma coisa, não deu certo, eu tenho a criatividade, eu tenho o tempo, tenho a flexibilidade para mudar os meus atos responsavelmente para tentar alcançar mais e melhor as pessoas ao meu redor. Eu aqui na Flórida aprendi uma coisa muito interessante. E isso tem a ver com os furacões que acontecem aqui na Flórida. Quando passa um furacão categoria 4, 5, a gente sai na rua, as árvores estão extremamente quebradas e estão impedindo a passagem dos carros. Mas eu vejo pela televisão as imagens do furacão, às vezes assim, na costa espacial Space Coast, que fica aqui 1h30, ou em outros lugares, as palmeiras elas se dobram e elas voltam para o lugar. E você dificilmente vê uma palmeira quebrando na tempestade, mas você vê com certeza árvores quebrando. Sabe por quê? Quem é mais duro, quem é mais inflexível, quando vem a tempestade, vai quebrar. É por isso que tem igreja fechando, é por isso que tem pastor desistindo, porque ele não quer orar para Deus, Senhor, me dê sabedoria de como é que eu posso usar a internet, até que ponto eu posso usar com sabedoria. Mas se você é igual a palmeira, flexível, você entorta e você volta para o lugar. Você é flexível. Então a gente precisa, no mundo digital, de pessoas, de igrejas que apoiam os pastores para que eles tenham flexibilidade, né? Sabedoria para desenvolver um ministério digital. E aí, eu coloquei aqui, eu prometi a vocês que eu ia voltar nesse assunto, algumas ferramentas muito importantes. São o Zoom, todo mundo sabe, né? É aquela ferramenta de fazer reuniões digitais. O Google Meeting. E eu coloquei outras duas ferramentas que trabalham junto, que é o WhatsApp
e o Facebook Portal. Não sei se vocês conhecem, mas o Facebook comprou o WhatsApp. Com isso, você agora, pelo navegador do Google, você pode ter o Web WhatsApp, que é, você liga o seu telefone no WhatsApp, vai lá na internet, digita Web WhatsApp, vai aparecer um QR Code, você pega o QR Code com a câmera do seu celular, vai habilitar no WhatsApp que o WhatsApp passe para a tela do computador. Olha só que coisa. Então, para pessoas que não gostam de digitar na telinha pequena, já pode digitar no teclado. E agora está dando para fazer reuniões. Dá até para colocar 50 pessoas com câmera lá no WhatsApp, fazendo reuniões de oração, né? Não precisa baixar nada, porque quase todo brasileiro tem o WhatsApp. Mas se você quiser ser um pouquinho mais tecnológico, você pode comprar um Facebook Portal. Você pode digitar do jeito que está aí na internet, você vai encontrar. Custa aí por volta de $100. Eu consegui comprar um pouco mais barato, porque foi um dia que teve desconto, né? O Facebook Portal, ele coloca junto o Messenger do Facebook com os seus contatos do WhatsApp, e você pode chamar todas essas pessoas no mesmo aplicativo na tela da sua televisão. Nós já não estamos falando de telinha de computador, de notebook, nem de tablet. Nós estamos falando da tela da sua televisão. Então você tem lá todo mundo na tela da sua televisão, tem uma câmera, e aí então você começa a interagir como todo mundo estivesse na mesma sala. Chama-se Facebook Portal e é uma ferramenta muito boa que ajuda, no meu caso, a acabar com aquelas desculpas. Pastor, eu não sei baixar aplicativo, eu não sei inglês, eu não quero, minha memória do celular tá pouca. Por quê? Todo mundo tem Facebook, todo mundo tem um Messenger do Facebook, e todo mundo, digo pelo menos nos Estados Unidos, tem o WhatsApp, né? Então acaba sendo uma maneira de você poder acabar com essas desculpas que as pessoas têm. Eu brinquei um dia desse numa live. Se tivesse um aplicativo que desse $100 por cada pessoa que o baixasse e usasse, muita gente ia fazer isso. Mas quando se trata de um aplicativo específico, né, o Zoom, o Google Meeting, o GoToMeeting, esses aplicativos, as pessoas, mas eu não sei que está em inglês e tal, e aí elas criam desculpas e elas começam a fazer parte desses 70%, 60% das pessoas que desconectadas da igreja. Então, não sei, você pastor, líder de igreja, a minha missão é fazer a coisa ficar mais fácil possível para acabar com as desculpas, né? A pessoa vai ter que dizer assim, não tem interesse, ok, mas tem toda a ferramenta para você se conectar com o seu pastor, né? E aí, nós chegamos aqui ao fim dessa parte da palestra, aonde eu quis mostrar para vocês sobre esse uso de tecnologia. A tecnologia, se a gente for olhar lá na pré-história, começou quando o homem começou a escrever lá nas cavernas. Depois nós tivemos as escritas em tábuas, os hieroglifos, né? A cultura grega escrevendo em argila, a babilônica também. Nós temos os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra, depois os profetas e as leis nos papiros. Então, foi a evolução da tecnologia, e nesse momento agora, 2021, nós estamos ali na ponta do que nós conhecemos agora, mas você, se assistir esse vídeo o ano que vem, 2022, pode ser que já esteja alguma coisa ultrapassada. Por quê? A tecnologia está sempre avançando, né? O seu equipamento está bom hoje, mas amanhã ele vai ficar velho. Então você precisa estar sempre atualizando, sempre buscando o conhecimento, para que você possa fornecer às pessoas algo muito melhor e algo mais digno de uma igreja apresentar para o público. E é assim que eu vou terminar a minha palestra. O que acontece com o uso da tecnologia? Eu comecei simples, só que comecei a ter pessoas assistindo o que eu estava fazendo. Por algum fenômeno eu não tenho mesmo público agora, porque quando eu fazia não tinha muita competição. Hoje você tem muita competição no mundo digital.
Então eu comecei fazendo simples e as pessoas foram aparecendo, teve que melhorar a qualidade da câmera. Depois, como que a gente põe o sermão para as pessoas acompanharem. E aí, como que tem o aplicativo, como que tem o software para fazer o streaming, para não ficar caindo toda hora. E isso, aquilo, outro. E aí, a meta de fazer o melhor possível para honrar a Deus, a palavra excelência, nos foi gerando necessidades de começar a aprimorar aquilo que a gente estava fazendo, a profissionalizar no bom sentido. Então, hoje muitas pessoas, quando olham o website da igreja, quando olham uma produção minha, pensam que eu tenho assim uma equipe de 20, 30 pessoas trabalhando comigo, que nós temos milhares de dólares investidos, ou que a gente seja pastor de uma igreja enorme. Não, é uma igreja sendo plantada que merece e carece, melhor dizendo, das orações dos irmãos e de toda a parceria possível. Por quê? Nós estamos procurando fazer o melhor no mundo digital, porque eu sei que as pessoas elas são absorvidas pelo que vem. Eu vi lives no tempo do Covid com panela atrás, né, com roupa secando na corda, com coisas assim, né? E eu falei assim, não, tem que fazer alguma coisa diferente. Vocês estão vendo aqui um estúdio aqui atrás de mim. Esse aqui é virtual. Isso é feito, né? Tem o logotipo da igreja ali. Eu não estou nesse local agora, né? Estou no meu office, que também é aparente, mas eu criei esse escritório virtual aí atrás. E vocês viram durante a minha palavra aparecendo o link do Facebook, o link do YouTube, o link do Twitter, para que as pessoas tenham diversos canais para acompanhar aquilo que a gente está transmitindo, né? E hoje, quando a gente vai fazer um streaming, existe sim muita coisa paga, mas existe muita coisa de graça. E um que eu recomendo para a igreja fazer o streaming é o chama Restream, que é uma plataforma que permite você mandar um vídeo para sair ao mesmo tempo no Twitter, no Facebook e no YouTube, ok? Então eu quero agradecer a oportunidade de ter feito essa participação aqui no Eclesia Tech, agradecer o meu amigo Pastor Romo e me colocar à disposição sua. Se você quiser entrar em contato conosco, faça, e a gente vai procurar, na medida do possível e do tempo, responder a sua dúvida e ajudar você a também a criar um conteúdo de qualidade, um conteúdo que honre a Deus, um conteúdo que transmita o Evangelho às pessoas necessitadas. Eu oro a Deus para Deus abençoar a sua vida, que você tenha muita sabedoria nesse tempo que nós estamos vivendo, e aproveitando que hoje, dia 6 de setembro, pedir a você que ore pelo nosso país amanhã, dia 7 de setembro. Oremos pela nossa nação, porque o Brasil precisa de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você ricamente, é a minha oração, é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.